E aí a ciência da felicidade fala que a nossa maior fonte de felicidade na vida são as relações, são os relacionamentos. Então, se eu fico tanto tempo dentro de uma empresa, né? Eu fico lá 8, 9, às vezes 10 horas, se você estiver trabalhando com Elon Musk, você fica infinitas horas no trabalho. Entender que a diversidade não é porque a empresa é boazinha ou politicamente correta. É porque se ela não colocar representantes da sociedade do lado de dentro da empresa, ela não vai conseguir vender para fora, né? Hoje em dia a gente vê muita gente que trabalha, que é obediente, mas não é engajado, não é comprometido. Por quê? Porque você não criou uma conexão. Bem, amigos, estamos aqui de novo com o RH Debate. Hoje a nossa convidada é a Cristiana Aguiar. Já demos gargalhadas aqui no nosso aquecimento. Cristiana, muito bem-vinda. Obrigada. Vou deixar o Léo continuar a apresentação. Bem, amigos, mais uma vez juntos no nosso RH Debate Podcast, hoje com a Cristiana Aguiar. Dentro daquela minha ideia inicial e explicada para vocês todos, a gente procura sempre estar mesclando profissionais altamente conhecidos e dinossauros do mercado com pessoas que vêm se destacando na área de RH e com isso a Cristiana é mais um achado que eu fiz. E uma coisa eu tenho que confessar para ela. Antes de achar a Cristiana, eu achei o mais legal, que é o nome da consultoria dela, chama Jeito Certo. Me apaixonei pelo nome e fui procurar quem é que criou o Jeito Certo dentro de RH. Ela é conselheira do Conselho de Governança, Compliance, Diversidade, Varejo e RH da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Economista de formação, vejam bem, aquilo que eu te falei no início. A RH tem de tudo, a diversidade grande. A gente já teve administrador, profissional de RH, psicólogo, bióloga, agora tem uma economista. Temos engenheiro também. Viu só? Engenheiro de processo. Matemático. É isso aí. Tem mais de 20 anos de experiência em gestão de pessoas, palestrante, realiza treinamentos e capacitação em programas em company e workshops, desenho de processos, criação de símbolos para transformação e fortalecimento cultural, e inaugurou a Jeito Certo em 2020. Cristiana, fala um pouco de você para a gente. Como é que começou essa história de RH numa economista? Bom, muito obrigada, né? Primeiro, muito obrigada aqui pelo convite. É uma honra para mim estar aqui. Realmente, a minha primeira formação é em economia. E eu comecei a trabalhar em banco e comecei a ter que falar com as pessoas porque eu fui para a área de auditoria. Depois eu fui para a área de compliance, então a gente tinha que entregar um código de ética, um manual de conduta. E a gente viu, óbvio, não adianta você colocar na mesa um código de conduta, um protocolo para uma pessoa seguir, sem que você crie uma conexão com ela, né? Hoje em dia a gente vê muita gente que trabalha, que é obediente, mas não é engajado, não é comprometido. Por quê? Porque você não criou uma conexão. Em empresas de sucessão, né, familiar, empresas familiares, a gente vê muito isso. Como é que eu faço uma sucessão? Quando eu conto a história da empresa para a pessoa. Então, como é que eu tenho êxito naquilo que eu faço? Quando eu converso com a pessoa, quando eu crio uma conexão com ela. E aí, nessa minha experiência de banco, nessa minha experiência de auditoria, de ter que fazer visita nas agências, eu comecei a entender que não adianta você entregar um documento para uma pessoa assinar, para ela não fraudar determinado contrato, para ela apagar a luz quando sair do escritório, se você não convencê-la, se você não criar uma conexão com ela. Eu acho que eu gosto muito de pessoas. Eu tenho uma facilidade para conversar com as pessoas, para me conectar com as pessoas. E nisso eu fui começar a estudar comunicação, estudar gestão de pessoas, gestão de conflitos, inteligência emocional. Aquilo para mim era um hobby que foi se profissionalizando, porque eu gostava muito do tema. E entendi que eu tinha que partir para aquilo que eu mais gostava. Né? Tem uma frase do Simon Sinek, aquele que criou o Círculo Dourado,
né? Que ele fala, não adianta você investir na sua fraqueza, porque você vai ser no mínimo, no máximo, mediano. Você tem que investir na sua força. Então, não que a economia fosse minha fraqueza, não, eu amava, mas eu entendi que a minha força era pessoas, era relacionamentos, era conexão. E hoje eu entendo muito essa força dos relacionamentos dentro das empresas. Na pandemia eu estudei a ciência da felicidade. E aí a ciência da felicidade fala que a nossa maior fonte de felicidade na vida são as relações, são os relacionamentos. Então, se eu fico tanto tempo dentro de uma empresa, né? Eu fico lá 8, 9, às vezes 10 horas, se você estiver trabalhando com Elon Musk, você fica infinitas horas no trabalho. Então, ali eu tenho que ser feliz. E como que eu vou ser feliz ali? Me relacionando com as pessoas, né? Tendo um clima saudável, tendo um ambiente onde tem, assim, a gente consegue criar sinergias, onde os resultados sejam surpreendentes, né? Eu acho que essa é a minha paixão. Dentro da sua visão, e eu acho muito interessante essa colocação sua, de que a gente tem que se conectar com as pessoas para ser feliz. Que na realidade isso é a felicidade. Não adianta eu morar num castelo, porque parede não traz felicidade. Não estou dizendo que eu vá morar no meio da rua e ficar feliz, não é isso. Mas não é a coisa artificial que vai trazer a felicidade. A conexão humana é que faz. Se você está numa empresa em que você não consegue essa conexão, ou ela é ruim com as pessoas, como é que eu resolvo isso? Como é que a pessoa resolveria isso? Então, eu acho que a primeira coisa, a gente tem que ter interesse, né? Quando eu falo, por exemplo, de comunicação, eu gosto de usar o seguinte exemplo. Quando você vai pedir alguém em casamento, você não pede a uma pessoa no casamento para casar com você, não, um pedido de casamento, a pessoa cozinhando lá um arroz, você quer casar comigo? A pessoa saindo do banheiro, bebendo água, não. Você prepara um ambiente, você pensa naquilo, você compra um anel, você chama alguém para tirar uma foto, ou seja, você tem uma preparação antes daquele comunicado. Na nossa vida, a gente não faz isso. Por exemplo, se eu estou estressada, eu muitas vezes não me conheço bem, ou então não gerencio bem a minha emoção. Eu escolho aquele dia para pedir uma promoção, por exemplo. Essa comunicação não vai ser legal. Porque eu já não estou bem, então eu vou tocar num assunto que é conflitivo. Então, como é que eu vou escolher esse dia para falar? Ou então eu escolho um momento em que a pessoa já está estressada ali no meu trabalho para contar um problema. Ou seja, no ambiente de trabalho, é claro que a gente não tem todas as variáveis, você não tem todo o controle, mas você tem que ter um pouco de sabedoria para saber a hora de falar, como falar e se importar como o outro vai receber. Muitos dos nossos conflitos a gente poderia evitar se a gente tivesse um mínimo de interesse. Mas o que acontece na comunicação? Eu tenho que falar uma coisa para você, não me importa se você está afim de ouvir agora, se é teu momento, eu vou despejar isso, igual a batata quente, a brincadeira que a gente brincava quando era criança. Eu vou despejar isso para você e aí fica com você essa batata. Só que eu me esqueço do seguinte, eu falei, mas eu não comuniquei. Porque tem uma definição de comunicação que é: comunicar é a arte de fazer pedidos. Então, se eu não te fiz um pedido bem feito, não vai ser atendido. Então, não basta falar com você uma necessidade, uma angústia, um problema, eu tenho que comunicar a você alguma coisa para que eu tenha um resultado. Então, se eu não me preparo para isso, o resultado não vai vir. Uma outra questão também, eu brinco que as pessoas podem, às vezes, ter, assim, eu posso te dar uma bezetacil para você ficar curada, ou você pode achar um acesso para colocar o medicamento. Eu brinco faço essa analogia. E qual é a diferença? Você aplicar uma vacina é uma coisa simples, vai lá e aplica. O acesso já é mais complicado, né? Te dá mais um trabalho. Então, você conversar com a pessoa, ter interesse de como que ela vai receber aquilo, dá mais trabalho. Isso minimiza conflito. Agora, você me perguntou, uma vez o conflito instalado, né? O que a gente faz quando a gente tem um conflito? Quando eu fiz essa pergunta, na realidade, eu estou me referindo aqui. Existe uma competição natural num ambiente de trabalho. E existem as pessoas que jogam de maneira suja, né? Uhum. Quando você percebe isso de um colega de trabalho, como é que você se situa? O que você conseguiria fazer para minimizar ou tentar melhorar esse ambiente? Existe alguma fórmula para isso? Gente, se for uma pessoa muito tóxica, já é um problema da liderança, né? Porque uma pessoa tóxica, ela contamina o ambiente. O comportamento é uma função do ambiente.
Né? Então, se eu tenho uma pessoa ali que a gente chama maçã podre, ela vai contaminar mesmo. Uma má conduta, ela aumenta a probabilidade das outras pessoas terem má conduta em 37%. Interessante. Né? Então, uma pessoa que tem uma má conduta também, ela faz com que a 0,59, né, tenha uma conduta também. A gente tem ali um percentual 1,59 com relação a trato social e má conduta e tudo mais. Então, são estatísticas. Esse estudo saiu recentemente na Harvard Business Review. Então, se eu tenho uma pessoa complexa, o ideal é que a liderança veja aquilo e tire. Vamos dizer que o próprio líder é que é o complicado. Aí eu acho que você tem 2 caminhos. Ou você vai ter que ter uma inteligência emocional para lidar com aquilo, porque é o líder, ou então você já tem que realmente buscar sair. Né? Porque tem empresas que, infelizmente, eles premiam o que a gente chama na psicologia de narcisista perverso, narcisista e tal. Como é que ele premia? Ele premia quando ele só dá valor ao resultado. Então, se você tem um resultado bom, você é premiado, você, não importa como veio aquele resultado. Quando a cultura é assim, vamos dizer, ela atrai pessoas narcisistas, porque o narcisista ele sai passando por cima de tudo para ter o resultado. E se a empresa valoriza o resultado, ela não vai querer saber como é que aquele cara chegou ali no resultado. Então, se você está num lugar que culturalmente é assim, você deve procurar sair. Mas se for também um conflito de dia a dia, né? Eu brinco com os meus filhos, eu tenho 3 filhos. E eu brinco com os meus filhos, eu falo, olha, se você não aprender a lidar com conflitos do dia a dia, pensamentos diferentes do seu aqui, nesse primeiro núcleo, você não vai ser um bom colaborador. Não vai ser bem sucedido na sua vida profissional. Porque também, levando para um outro viés a nossa conversa, hoje em dia as pessoas não sabem mais se comunicar. Eu só quero me comunicar com quem tem o mesmo, a mesma preferência ideológica partidária minha, com quem torce para o mesmo time que o meu, sabe? Enfim, eu só gosto do parecido. E por mais que eu seja amante aí da tecnologia, a tecnologia ainda ajuda a gente a ficar nesse lugar, porque eu só recebo informação daquilo que eu concordo, do que eu procuro e do que eu gosto. E aí eu tenho uma sociedade que não se comunica em bolhas, não sabe mais se comunicar e não exercita pensamento crítico nem analítico, porque se eu estou conversando com você e você é igual a mim, não preciso criticar a sua fala. Sim. Então isso tudo já cria um ambiente mais, assim, mais permissivo de conflitos só porque a gente não sabe se comunicar. Se a gente aprender a se comunicar, já diminui muito. Recentemente eu vi uma piada no Instagram, que eu achei engraçadíssima, que era o seguinte: antigamente eu falava, gosto mais de suco de laranja. E você me respondia, eu gosto mais de limonada. E estava tudo bem. Hoje em dia, 2025, você coloca no Instagram, gosto de suco de laranja, prefiro suco de laranja. Aí você põe assim, qual o teu problema contra o limão? Qual é a tua questão contra o limão? Por que você não gosta do limão? Mas aí aquilo ali, aí chega outro e fala, por que você está agredindo a laranja? Não sei o quê. E aquilo ali vai reverberando uma energia. Por que tem que ser assim? Não precisa ser assim. Isso só é interessante, de repente, para quem quer manipular a massa. Né? Porque aí você cria uma polarização, aí isso aí pode ser interessante para, talvez, alta instância política. Mas para nós aqui, que estamos vivendo numa sociedade, é péssimo. É péssimo para criar os nossos filhos. É péssimo para o varejo, por exemplo, porque eu preciso conversar com todo mundo. As empresas, graças a Deus, têm falado muito de diversidade, mas a gente tem que entender que a diversidade não é porque a empresa é boazinha ou politicamente correta. É porque se ela não colocar representantes da sociedade do lado de dentro da empresa, ela não vai conseguir vender para fora. A gente não tem mais cliente A, B e C. Você tem uma infinidade de perfis. Então, quanto mais eu tiver essa representatividade dentro da minha empresa, mais eu converso com o lado de fora. Então, eu brinco que assim, eu amo o meu trabalho porque eu estou falando com as pessoas coisas que, infelizmente, a gente vem desaprendendo, mas são coisas que a gente fala com os nossos filhos. É como você se relaciona com as pessoas. Quer falar alguma coisa? Não. Por enquanto não. Tá. Então, dentro dessa toada que você está vendo, quando você fala diversidade, não seria melhor eu ter na empresa a neutralidade? Porque ao invés de assim, eu tenho que buscar um representante
desse grupo, um desse grupo, um desse grupo. Se eu tiver alguém neutro para atender, eu estou atendendo a todo mundo. Eu estou enganado com isso. Eu acho que não existe ninguém neutro, né? Não, eu digo neutro quando você se comporta dentro de uma organização ou para fora, quando você está atendendo o cliente. Né? Eu tenho aqui, vamos supor, uma loja, isso aqui é o meu balcão. No meu balcão, eu vou atender uma pessoa de uma A, B e C. E para mim eu sou 0. Quer dizer, muito bem, senhor A, muito bem, senhor B, muito bem, senhor C. Mas aí vai cair naquilo que a gente estava conversando antes de começar o podcast. Vamos pegar aí a questão do varejo. A gente não conhece a pessoa que chegou no nosso balcão. Uhum. Mas eu preciso criar uma conexão com ela. E a gente cria conexões quando nós somos parecidos. Né? Aquela questão lá daquele estudo da Universidade dos Estados Unidos, que fala que você pegou 2 grupos de estudantes, um grupo de estudante tinha que caminhar em sincronia, o outro grupo de estudante caminhava livremente. Traz esses 2 grupos para uma sala de aula e coloca para fazer uma dinâmica. O grupo que caminhou em sincronia teve mais propensão a colaborar, a ajudar, a se conectar do que o outro. O que isso fala pra gente? Se eu estou aqui num balcão de vendas e você chega e eu procuro colocar o meu timbre de voz mais ou menos parecido com o seu, imitar um gesto ou outro, repetir uma palavra, eu vou chamar você para ter mais confiança em mim. Então, agora a gente for colocar nessa questão da diversidade, se eu tenho pessoas que me representam, eu já chego mais aberto do que uma pessoa totalmente neutra. Qual é a questão que eu acho da diversidade? A questão é diversidade, equidade e inclusão. Não adianta você colocar um monte de diferentes desconectados. A gente precisa conectar essas pessoas todas. E aí, quando elas forem diferentes, que elas estiverem no balcão de vendas ou no balcão da vida, no balcão da empresa, naturalmente a gente procura os parecidos, mas a gente não pode morar ali. E para uma empresa é legal porque ela vai ter várias representatividades, né? Mas você não pode morar só na sua casinha, você tem que se comunicar com as outras. Essa pergunta que eu fiz a você, porque nós não nos conhecíamos antes. Você chegou aqui, eu não quis saber quais são as suas preferências, seja lá do que for, e fiz uma conexão maravilhosa. Temos gargalhadas aqui que custou até começar o podcast, né? Então, quando eu digo neutralidade, é exatamente nisso. Quer dizer, eu vou me colocar neutro, vou entender o que você é, o que a pessoa é, quais são as características, e vou tentar criar uma conexão e me adaptar a isso. E a partir daí, eu posso trabalhar bem você, ou trabalhar bem o Léo, ou trabalhar bem o Luiz, ou trabalhar bem os outros que estão aqui. Isso que quando eu falo em neutralidade, é mais ou menos isso. Poderia ser a primeira marcha do carro, né? Então, sim, exatamente. Eu tô ali na primeira. Exatamente. Eu acho que assim, a gente tem que ter essa postura que tá, vamos dizer assim, solícito com todos, né? Num primeiro momento. É interessante, é o ideal, né? Porque senão você cria aí um partidarismo, eu sou assim e tudo mais. Só que, voltando na questão da diversidade, é importante você ter grupos que entendam, até para você trazer ideias. Sabe, quando você está numa mesa de reunião, e aí você tem várias equipes homogêneas, elas são mais fáceis de você gerir. Você vai falar uma coisa, todo mundo vai gostar, ou ninguém vai gostar. As equipes heterogêneas, elas são mais difíceis. Mas elas têm, por incrível que pareça, uma velocidade maior para achar soluções do que a homogênea. Porque se eu coloco isso aqui na mesa e tem várias pessoas diferentes, de etnia diferente, gênero diferente, enfim... Quanto mais diversidade, né? Quanto mais diversidade eu tiver, o ângulo que ela está vendo essa mesma caneca é diferente. Então ela vai ter soluções, ideias mais criativas e, enfim, tudo vai melhorar. A diversidade, ela melhora demais o resultado das empresas. Tem várias estatísticas, diversidade de gênero, diversidade étnica, ou seja, por conta disso, porque você consegue ver a mesma coisa de diferentes prismas. Bem interessante, bem interessante. Aprovado. Cristiana, hoje em dia, como é que você está vendo que está o nível de satisfação dos colaboradores nas empresas? A Gallup tem um estudo, né, falando que 87% dos colaboradores mundiais
estão descomprometidos, né? A palavra deles foi Pior do que desmotivado. Descomprometido, eu me levo a pensar assim, em obediência e comprometimento. Obediência tem a ver com responsabilidade, tem a ver com boleto, né? Então, o cara não vai faltar, ele vai cumprir. Agora, comprometimento tem a ver com aquela pessoa que está sempre dando uma ideia diferente, está prestando atenção, está envolvida com a situação. E os colaboradores mundialmente falando, de acordo com essa consultoria, eles estão descomprometidos. A gente vive umas estatísticas muito tristes no Brasil, muito triste. Por exemplo, a gente é o número 1 no ranking mundial em ansiedade. E quando a gente pensa em ansiedade, a gente pensa não só naquela ansiedade, tomar remédio e tudo mais, mas aquela ansiedade do dia a dia, de, por exemplo, eu estar aqui num podcast com vocês, mas estar pensando, hoje eu vou fazer que janta, não sei o quê. Ou seja, o ansioso, ele não aterriza nunca. Porque o medo, por exemplo, ele tem um objeto. Eu tenho medo de avião, eu tenho medo de cachorro. A ansiedade não tem. A ansiedade, você nunca está num lugar, então você está sempre meio que em órbita, está sempre faltando alguma coisa, está sempre um buraco, um vazio, um mal-estar. Né? A Organização Mundial de Saúde fala sobre saúde, né? Que não é necessariamente a ausência de doenças, mas é você ter bem-estar físico, mental, espiritual, social. Então, nós estamos no número 1 mundial em ansiedade. Eu não sabia. Né? A gente tem estatísticas tristes também, que nós somos o 4º na América Latina de profissionais tristes ou com raiva. Né? A gente tem, se não me falha a memória, 25% dos profissionais tristes e 18% com raiva, ou vice-versa. Eu não estou bem lembrada, mas é exatamente dentro desse percentual. Então, olha como é que nós estamos vivendo. A gente tem uma liderança que muitas vezes ela era muito bem no operacional e se tornou liderança e não teve nenhum treinamento para aquela liderança. Né? Ou então, eu brinco que aquela média gestão é a carne do hambúrguer, né? Porque ele é achatado por cima, achatado por baixo. Então, é a alta liderança dando pressão e o pessoal operacional dando pressão e o cara fica ali achatadinho, tendo que ter resposta para todo mundo. Então, assim, a gente precisa cuidar das pessoas, sabe? A gente precisa cuidar das pessoas para que a gente tenha empresas melhores, para que a gente tenha uma sociedade melhor, para que a gente, desde jovens aprendizes, eu faço um trabalho com jovens aprendizes numa indústria farmacêutica. E aí eu falei com eles, vamos fazer as ODS aqui da empresa? E aí eu sentia, por exemplo, que alguns ficavam assim, mas será que a gente vai ser ouvido? Será que isso vai ter resultado? Será que isso vai reverberar de alguma maneira? E aí eu me lembro que eu conversando com o RH, eu falei, olha, a gente precisa implementar nas empresas uma coisa que a gente chama de coach de ideias. O que é isso? A pessoa chega com uma ideia, você não chega para a pessoa e fala assim, essa ideia não serve, vai embora. Não. Procura ouvir aquela ideia, procura ver se tem alguma coisa naquela ideia que a gente possa transformar numa ideia execuível, ou seja, valoriza a pessoa que te trouxe uma ideia. Se não tiver jeito de implementar de forma nenhuma, fala, poxa, que bacana, não dá hoje, mas vamos ver se a gente consegue num outro momento, dá uma explicação. Eu acho que o que desmotiva muito as pessoas é elas não se sentirem parte de nada. Entendeu? Tem uma estatística que é muito interessante, que é o seguinte, se você perguntar para as pessoas o que elas fazem no trabalho delas, 99% das pessoas vão falar, olha, eu faço tal e tal coisa no trabalho, eu sou assistente administrativo, eu sou responsável pelas contratações, enfim, eu sou do TI. Agora, se você perguntar para as pessoas o que as empresas que elas trabalham fazem, cai um pouquinho, vamos dizer assim, 95% mais ou menos sabe responder. Minha empresa faz isso. Agora, se você fizer, vamos dizer assim, uma pergunta unindo as duas pontas, olha só, qual é a sua participação dentro dessa entrega aqui da empresa? Mais ou menos 50% das pessoas sabem responder. É muito baixo. Se eu estou num lugar que eu não me sinto parte, como que eu sou super motivado ou comprometido? Se eu acho que eu estou ali, eu sou uma vírgula, eu sou completamente desconectado daquele lugar. Tem até uma historinha muito contada em workshops e tal, que é anos atrás, quando o Kennedy visitou a NASA, tinha um rapaz lá limpando o chão, essa história é muito conhecida, e ele perguntou, o que você faz aqui?
E o rapaz respondeu: eu ajudo os foguetes a subirem para o ar. Muita gente usa isso, motivacional e tal, mas olha que bacana, aquele cara entendeu que ele fazia parte daquilo e faz mesmo, porque se você não tiver um banheiro, como é que vai ter astronauta, como é que vai ter cientista, como é que vai ter o presidente, se o banheiro não tiver usável? Então é muito isso, sabe, da liderança buscar essa conexão, mas voltando no nosso ponto principal, tudo vai partir das relações. Se eu não tenho uma boa relação com as pessoas, como é que eu tenho entrada para conversar? Como é que eu estimulo a pessoa? Como é que eu falo o papel dela? Eu dou um bom dia, eu dou uma boa tarde, e aqui dou uma demanda, agradeço por uma entrega. E aí a coisa fica muito esvaziada de sentido. Porque a gente pode estar numa posição alta, a gente está aqui num podcast bacana, mas tem pessoas, tem sentimentos, tem demandas, tem anseios. E se a gente não responder a isso, fica tudo muito esvaziado. As pessoas não veem sentido para as coisas. Se você não vê sentido... No Dia dos Namorados, eu estava lendo uma entrevista no Valor Econômico, que eu achei muito interessante, que era controversa, porque falava assim, a maioria das empresas tem lá no código que não deve se relacionar com os colaboradores, porque pode trazer um comprometimento ético e tal. Só que a ciência prova o contrário. Se você tem um namorado onde você trabalha, você falta menos. Trabalha 24 horas por dia. Você está mais motivado, você é mais criativo. E começou uma estatística assim fabulosa. Você é 700% mais engajado, você é isso, você é aquilo. Então, assim, olha que bacana quando você tem um propósito, uma motivação, uma vontade. E a gente esvazia isso do dia a dia. A gente acha que contratei essa pessoa para fazer isso aqui. Mas de onde é que tiraram essa noção de que se você se relaciona com uma pessoa dentro do trabalho, isso é ruim para a sua produtividade ou para a empresa? Eu nunca entendi por que isso. Não, porque às vezes realmente, por exemplo, na área de compliance, né? Se eu tenho uma empresa, até em empresas concorrentes, eu tenho uma pessoa na área de compras, no outro na área de vendas, de empresas ali que trocam no mercado de trabalho, tem perigo, isso existe de fato. Você é subordinado, você pode estar... Você pode estar criando ali uma preferência, né? Assim, nessa entrevista, eles falavam que o único ponto negativo é que às vezes a pessoa se descola um pouquinho, então não almoça com os colegas. Vou contar uma história engraçada. Antes de você contar a história, fazer um break rapidinho para o nosso patrocinador. Bem, amigos, nós estamos aqui patrocinados pela Interlife. Mas eu tenho uma dúvida, Paulo. O que é a Interlife? A Interlife é um cartão benefício que ela atende uma área que as operadoras e seguradoras de plano de saúde não atendem. Ela atende a área ambulatorial, somente consultas e exames. E é praticamente um plano de saúde, de uma forma... parecida, né? Exatamente, é um plano de saúde, na realidade, só que é ambulatorial. Mas não é caro, não? Não, tem um preço, até por ser ambulatorial, tem um preço muito convidativo. Inclusive, se vocês quiserem, entrem aqui no QR Code que está aqui aparecendo na nossa tela e vejam os valores. Se a sua empresa não tem caixa para bancar um plano de saúde para os seus funcionários, a Interlife é a solução, porque vai tirar as pessoas das clínicas da família, do INSS, na parte ambulatorial, que fique bem claro isso, tá? Para ter atendimento em clínicas, em boas clínicas, por um valor bastante reduzido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem muitas empresas hoje que optam por dar o plano de saúde, porque tem que dar, se não perde competitividade, só para o funcionário. Então ela poderia ter o plano de saúde para o funcionário e fechar um contrato com a Interlife para os dependentes dos funcionários? Muito bem observado, Léo. Exatamente isso. Então, se a sua empresa oferece plano de saúde para os funcionários, mas há uma demanda para que os pais desses funcionários que não estão cobertos no plano de saúde tenham algum tipo de benefício, a Interlife é a solução para isso. Porque você pode dar para os dependentes do funcionário que não participam dessa cobertura o plano Interlife. Na área ambulatorial, eles vão estar plenamente atendidos. Aí, pessoal de RH, não tem mais desculpa, né? Agora, chama o pessoal da Interlife, vai conversar e é mais um benefício legal que vocês podem estar dando para os seus funcionários. Exatamente isso. Então, Interlife, é só procurar aqui no QR Code e vocês vão ver que realmente é muito bom.
e atende em 11 estados. Quando eu fui para o Grupo ABC, há muito tempo atrás, o Grupo ABC já era enorme. Hoje é o Grupo ABC Algar, que é monstruoso. Ele já era muito grande, com muitas empresas de tecnologia, de agropecuária e tudo aí. Eu vinha da área jurídica, eu nunca tinha sido RH de nada. E eles me contrataram para ser RH de uma fábrica do Rio de Janeiro. Eu falei, mas eu não sei o que é isso. Não, você vai aprender. E eles, a sede de Uberlândia, tinha uma verdadeira universidade de RH lá. E eu lá, conversando com eles, aí eu fui perguntar, vocês têm algum problema de relacionamento interno entre funcionários? Aí o diretor de RH que estava do meu lado riu, a gente estava entrando na sala do diretor financeiro. Não, você quer ver uma coisa? A secretária dele, dona fulana, que o fulano é seu? Assim, marido. A secretária do diretor financeiro era a mulher dele. Interessante. Te responde a pergunta? Responde, muito obrigado. Então tem muito problema, né? Aí depois eu fui para outra empresa, a Caterer, que era uma empresa de catering, né? E um belo dia comecei um relacionamento com uma gerente de custos, de pricing. Aí fui falar para o meu presidente, olha, não sei como é que a empresa entende, mas eu acho que deve acontecer alguma coisa. Aconteceu isso. Ele disse assim, parabéns para os dois, espero que dê certo. Estamos juntos há quase 30 anos já. Então, isso é muito relativo, na verdade. Agora, uma coisa que me preocupa, Cristiano, a gente está às vésperas da SLR entrar no ar. E, até pela consultoria que eu faço, a gente está reparando como os empresários estão pouco preparados para isso e não estão se preocupando com isso. Muitas empresas estão achando que não vai colar. Porque como vai ser uma fiscalização do Ministério do Trabalho, vale a pena arriscar. Ou seja, demonstra a pouca preocupação que eles têm com uma coisa muito séria, que são esses riscos psicossociais que você tem nas empresas hoje, né? Como é que você vê isso? Olha, quando você falava, eu me lembrava do que a ciência fala sobre quando você entra com uma novidade no mercado, né? Então, você tem uma curva assim, e aí você tem um percentual aqui de pessoas que elas são inovadoras. Então, essas 13,4%, mais ou menos, se não me engano, não me falha a memória, são pessoas que compram novidades. Então, sai uma coisa muito nova e eles são os que compram a ideia e querem. Lá em cima, né, nessa curva, você tem as pessoas, você tem dois grupos. Você tem um grupo que eles são os seguidores novos, vamos dizer assim, das vanguardas, assim, os novos seguidores, e você tem o seguidor do seguidor. E nessa ponta daqui, dessa curva, desse gráfico, você tem as pessoas que nunca vão comprar novidade. Então, seria o cara que hoje ele ainda escuta disco de vinil. Então, eu acho que esse, como é um comportamento, vamos dizer, de pessoas, e empresas são pessoas, né? Então, eu acho que a gente sempre vai ter empresas assim. Vão ter empresas que, antes de estar essa nova fiscalização, como a Ambev, por exemplo, já tinha uma diretora de felicidade em 2020, colocaram uma diretora de felicidade. Eu acho que foi muito inteligente, que não só cuida da saúde mental, mas vende que a cervejinha faz uma alegria na vida da gente, né? Uhum. Com toda a razão. Mas, assim, brincadeiras à parte, tem empresas que já saíram na frente, não precisavam de nenhuma norma. Empresas seguiram a Ambev, se a Ambev fez isso, eu vou fazer também, Heineken, etc. Algumas outras empresas foram seguindo depois, L'Oréal, e vamos lá. E vai ter empresa que nunca vai fazer. Porque tem gente, por exemplo, que nunca pensou em compliance, uma coisa que a gente já escuta. Eu que trabalhei em banco, início dos anos 2000, década de 90, já existia compliance em banco. Depois o compliance veio para as empresas. Tem gente que não fez ainda até hoje, não liga para a governança, não trabalha a questão de sucessão nas empresas e fica ali. E por incrível que pareça, tem gente que sobrevive, né? Poderia, quando eu vejo, é aquela coisa, não é... Tem gente que fala assim, a ciência fala isso, mas fulano de tal fumou até 100 anos e não morreu de câncer de pulmão. Mas ele é fora da curva. São os casos excepcionais. Então eu acredito que essas empresas, se elas entrassem nessas conformidades, elas decolariam muito mais, mas elas estão ali, elas conseguiram sobreviver.
legal é que essa daqui conseguiu ver e esses que seguem. Mas sempre vai ter o percentual que não vai seguir nunca. E, por incrível que pareça, tem um percentual que é penalizado e mesmo assim ele não dá o braço. Porque aí a gente pode entrar em viés também, né? Existe vieses vieses da dissonância cognitiva, por exemplo, que você está vendo que ali você não discorda absolutamente de tudo, mesmo que esteja comprovado. Isso em ciência política a gente vê muito a pessoa que de repente votou num candidato e foi comprovado que fez um mau governo, enfim. E a pessoa ela não declina daquela posição porque ela entende que isso é afetar a sua própria identidade. E na verdade não é. Eu posso dizer para você, olha, desculpe, eu errei. Eu fiz uma escolha, eu agora quero fazer outra. Mas muitas vezes a gente fica nesse lugar, nesse viés de só procurar pessoas que confirmam a minha ideia, rejeitar totalmente a ideia de que eu estou errada e vivo naquele lugar ali. Eu conheci uma pessoa que ela comprou um carro e pagou assim, sei lá, uns 10 anos atrás, 100 mil reais no carro, uma caminhonete caríssima. E aí, na época, o meu ex-marido perguntou, você botou no seguro esse carro? Não, eu não compro carro para botar em seguro, eu nunca fui assaltado, não botei em seguro, tal. Passou assim uns 2 anos, o cara foi assaltado, infelizmente, roubaram o carro dele e ele comentou com a gente, cara, aquele carro me roubaram, então não sei o que, pô, cara. E aí, agora eu comprei outro. Aí, o meu ex-marido, na época... Botou no seguro? Botou no seguro? Não. Eu não coloco. Quer dizer, o cara levou um cano, ele comprovou-se para ele que seguro vale a pena. Isso aí é muito mais barato. E ele continua não colocando o carro no seguro. Então, assim, mas por que ele faz isso? Porque ele entende, mesmo que inconscientemente, que é um passo contra ele mesmo. Quer dizer, abraça a torcida. Ele precisa se validar o tempo todo. E é uma pena esse tipo de comportamento, porque eu gosto muito de uma frase do Paulo Freire que ele fala, né? Eu não ando certo das minhas certezas. Eu estou sempre aberto a novas certezas que venham comprovar que as minhas não estavam tão certas. Sabe, uma frase mais ou menos assim que ele fala, que é real, sabe? É tão legal quando eu sento aqui nessa mesa que eu não estou cheia de certezas, porque eu posso sair maior do que eu entrei. Se eu chegar aqui cheio de certeza, a pessoa que não escuta, ela acaba não tendo repertório. Porque ela só fala daquilo que ela sempre fala. Então, se você ficar com ela o tempo inteiro, daqui a pouco... não vou conversar com essa pessoa não, porque eu já sei tudo que ela vai falar. É tipo de pessoa que você só fica na respiração. Você vai falar alguma coisa e você não consegue, porque a pessoa... E tem gente também que briga com você, uma disputa, até no que é ruim. Você fala, eu tô com uma dor de cabeça hoje, a pessoa, não, é porque você não viu a dor de cabeça que eu estou. Ou seja, ela quer te ganhar no ruim. Entendeu? Então, assim, não é legal. Entendeu? Não é legal. Nem tem muita pessoa, gente assim. E nem pra pessoa que tá ao lado. Na hora que você fala, você começa a passar na tua cabeça um monte de gente. Você quer ganhar daquela pessoa no ruim, porque você está falando sobre uma dor de cabeça, você está falando sobre uma dor de estômago. Não, mas eu senti uma que foi muito pior que a tua. Aí porque esse tipo de gente, ela quer sempre ser o centro da conversa, né? Quem fala é o protagonista. Só que se eu sou protagonista o tempo inteiro, o outro não aguenta, né? É verdade. E a gente só cresce quando ouve também. Porque como é que você vai crescer com aquilo que você já tem? Você não tem como expandir, você tem que ter coisas de fora para poder expandir. Voltando aqui ao nosso rumo aqui de recursos humanos. Como a IA afeta os relacionamentos interpessoais e o que as empresas podem fazer para facilitar verdadeiramente a motivação? Como é que você encara isso hoje? Assim, a tecnologia ela afetou a nossa atenção, né? Então tem até um livro que fala assim, nós temos 5 segundos. É o Diário do CEO. É muito interessante esse livro. São 33 leis de um jovem. E dentro desse livro ele fala isso. Nós temos 5 segundos. A nossa atenção hoje em dia está muito comprometida, porque eu tenho muita novidade em frações de segundos. Então eu acho que a inteligência artificial afeta as nossas relações nessa dificuldade que a gente tem, né? Por exemplo, 1 minuto, quando você vê o seu celular e você vê um áudio de 1 minuto e 30, você fala, nossa, falou tanto.
É 1 minuto e 30. Até um WhatsApp, quando Pra você quem- recebe que a pessoa é um áudio e é muito grande, você coloca ele acelerado porque... Para quem nasceu no Não dá. final da Agora tem uma década de vantagem, agora 70, você bota início em da década tradu- de 80, 1 transcrever. minuto era uma coisa É muito É para não precisar pequena. ouvir. É verdade. Eu já Então- boto em transcrever para não precisar ouvir. O pessoal de 2010 para cá, 1 minuto é um absurdo, né? Sim. Então a gente mudou isso, essa tolerância, eu acho que nas relações. Quando a gente fala IA em gestão de pessoas, eu acho que já trouxe muitos benefícios, questão de otimizar recrutamento, seleção, ver cirurgicamente qual é o treinamento que as pessoas estão precisando, enfim, trouxe muitas vantagens para uma gestão de pessoas, como para várias outras áreas. Quando a gente fala de relações, a gente tem que tomar cuidado com certas coisas, porque tem coisa que no mundo físico nunca vai ser substituída. Por exemplo, amizades. Eu tenho 10 mil e poucos amigos no LinkedIn, mas eu tenho três ou quatro pessoas que eu falo, eu fiz um post, dá uma olhadinha, o que você acha? Ou então, olha, eu fui em tal lugar, curte lá comigo. Eu não tenho 10 mil pessoas para pedir uma ideia, uma sugestão, para falar que eu fui em tal lugar. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque até a OMS falou, publicou, né, que a pandemia atual é a solidão. As pessoas estão sós. E as pessoas estão cercadas. Nós somos 8 bilhões no planeta. E nós estamos sós. Por quê? Porque tem pessoas que deixam até de viver o físico para viver o virtual. Sim. Eu fui há uns meses atrás com uma amiga num show, que eu tive que falar para ela, não, deixa eu ver o show. Porque assim, eu não conseguia ver foto daqui, foto dali, foto e posta e foto. Ela não estava lá. Aí a gente pode cair até para o assunto da ansiedade. Ela não estava lá. Porque eu posso tirar umas fotos legais, eu vou assistir o show inteiro e depois eu posto. No intervalo eu posto. Em 1 minutinho, se eu quiser lá, eu posto. Agora, eu ficar postando, eu estou perdendo. Eu não estou vendo. Sim, é verdade. Então, assim, eu estou perdendo. A minha filha de 11 anos fala para mim, mamãe, olha aquela mesa ali. Às vezes, não é incomum você ir num restaurante e ver 4 pessoas, cada uma no seu celular. Uma família, pai, mãe, 2 filhos. Cada um está no seu mundo. Só que é um domingo, gente. É o único momento que aquele pessoal ali provavelmente tenha para almoçar junto. Cada um tem um horário. Então, assim, complicou um pouco. E trazendo também um pouquinho para a questão também de... A tecnologia, ela tem uma perfeição que o humano não tem. Então, a gente pode cair também para um lado de que as pessoas estão também muito exigentes com elas e com os outros. Com relação à velocidade de entrega, com relação à plástica, com relação à sua estética. Né? A gente Hoje, vê... quase boa parte das pessoas, quando vão publicar, colocam o famoso filtro, porque essa imperfeição aqui não pode aparecer. Não, tem criança, gente. Criança fazendo plástica no nariz, adolescente colocando mais lábio, colocando mais seio, não tem ainda nem filho. Não sou contra a cirurgia plástica, não é sobre esse assunto. Mas é sobre uma busca de uma perfeição que não existe. Né? Se eu colocar agora o meu rosto num filtro lá do Instagram, vai ficar belíssimo. Eu não vou conseguir chegar naquilo ali. Aquilo ali é uma boneca, não sou eu. Eu posso ir para o melhor cirurgião, fazer as melhores, o melhor procedimento, e eu não vou chegar naquela foto ali. Então tem um adoecimento se a gente não tomar cuidado. Como tudo na vida, né? O remédio ou o veneno é a dose. Sim. Então, eu acho que a IA é a dose também. Não tem como fugir, é maravilhosa, ajuda muito em muita coisa, mas um cuidado com as relações interpessoais a gente tem que ter. Entendido. Vamos lá, deixa eu te perguntar outra coisa. Burnout e as novas obrigações das empresas sobre saúde mental. Você já tocou no assunto no começo, mas tenta aprofundar um pouquinho melhor isso. Assim, o burnout é um esgotamento total, né? Eu não sou psicóloga, mas assim, um pouco que eu sou uma entusiasta de comportamento humano. Esse burnout vem de boring, né? De tédio. Né? Então, é um esgotamento, né? A pessoa não consegue mais, porque a gente tem um limite, né? E quando você vai esticando, é como se a gente fizesse uma analogia para um exercício físico. Você está fazendo exercício físico, tem hora que começa a doer. Ou então você está na maratona, você está correndo, tem hora que você fala assim, não consigo mais. Mas se você passar daquele estágio ali,
você consegue avançar mais um pouquinho. Ou então fome, né? Ai, tô morrendo de fome, tô com uma fome. Passa aquele tempo da fome. Sim. E você consegue ficar mais um tempo sem comer. O perigo do burnout é esse. Você está estirado, você está cansado, você não está dormindo, você tem uma questão em que você nunca tem aquela satisfação da entrega. Eu estava ontem fazendo um workshop para uma turma de segurança alimentar de uma secretaria estadual. E eu estava justamente falando isso com eles. A questão da gestão do tempo. Se eu todo dia, quando acabo o meu expediente, eu não tenho uma satisfação de ter entregue alguma coisa, eu entreguei isso, eu realizei tal coisa, eu posso estar caminhando para um burnout. Por quê? Porque o ser humano não lida bem com isso. Eu tenho, mesmo que eu tenha 550 coisas para fazer, mas eu tenho que ter tido a satisfação de que eu entreguei 3 coisas muito importantes. Né? O Jeff Bezos, ele tem uma frase lá, uma fala que ele diz: no meu dia eu procuro 3 coisas muito importantes e eu resolvo aquilo quando o meu cérebro está mais arejado, e aí depois eu vou fazendo outras coisas que me são possíveis. Então, assim, se um cara daquele fala assim, a gente também tem que falar, né? Vamos seguir os bons. Sim. Então, assim, a gente vê aquelas pedras na gestão de tempo, uma dos estudos falam isso, você vê as pedras maiores para você focar e depois você vai preenchendo o seu tempo com o que dá e se sentir satisfeito no final do dia faz toda a diferença. Porque se eu não desligo, eu vou criando um esgotamento. Hoje em dia a gente tem milhões de medicamentos, a gente tem uma infinidade de medicamentos que fazem a gente desligar artificialmente. Mas se a gente for conversar com alguns psicólogos, alguns psiquiatras, a gente sabe também que aquele desligar artificial, ele também é prejudicial à saúde. Ele muitas vezes nem traz o descanso que eu precisaria ter. Eu preciso ter um descanso emocional. Eu preciso ter um descanso realmente de que eu fiz, foi legal, amanhã eu continuo. Né? Então, assim, isso causa... se toda vez eu acabo meu dia e não entreguei, eu estou caminhando para um esgotamento. Já o burnout, ele já, para mim, ele já tem uma conotação de falta de... Sabe? Falta de propósito. Sabe? Aquela coisa... Desculpa o termo, falta de tesão no negócio. Sabe, tá chato, é porque eu tenho que pagar meu boleto, é porque eu tenho que ir, é porque eu tenho a responsabilidade, mas eu não tenho brilho nos olhos naquilo ali. Uma vez eu ouvi uma coisa também interessante, que é melhor do que você ter fogo nos olhos, é você ter brilho nos olhos. Interessante. Porque o brilho, sabe, ele vai te motivar. Então, aquela coisa de que eu tenho que fazer isso... E muitas vezes você tem que pegar várias conduções, ou você tem que enfrentar um trânsito, você, sabe, às vezes você tem um problema. Tem os 3 principais fatores para um pedido de demissão. O primeiro é relacionamento, o segundo é falta de visão, né, da onde está vindo a empresa, ou então para onde eu posso chegar, e só o terceiro é salário. Então, muitas vezes o cara está entediado, ele ganha bem. A gente viu isso aí na pandemia, né? Muita gente pedindo, né, o quit job, aquela coisa toda. Ele ganha bem, mas ele não tem aquela motivação de ter bons relacionamentos no trabalho. Motivação, pegando um gancho da minha fala, tem 3 pilares que dá motivação, que é o que chama a motivação real. Porque dinheiro, a gente sabe que a adaptação hedônica te rouba aquilo. Então você ganha hoje, mas você compra, daqui a pouco você se adapta. Elogio, a gente fica viciado em reconhecimento, daqui a pouco o cara te entregou um papel, maravilha que você me entregou esse papel, porque você vai viciando a pessoa. Então, quais são os 3 pilares da motivação real? Autonomia, é bacana quando você chega num lugar e você pode decidir, você pode ter uma ideia, você tem segurança psicológica para falar, ou seja, eu tenho autonomia no meu trabalho. Eu tenho senso de pertencimento, ou seja, eu sei que se eu faltar, eu vou fazer falta. E eu tenho bons relacionamentos. Se eu tenho esses 3, eu tenho felicidade no meu trabalho. Eu sou motivado, eu tenho felicidade de estar ali porque eu tenho autonomia para decidir, eu me sinto pertencente e eu tenho relacionamentos que se eu ficar muitos dias sem ir, se eu ficar muito no home office, se eu pegar uma gripe, qualquer coisa, eu vou sentir falta das pessoas e as pessoas vão sentir falta de mim. É por aí. A gente não leva, na verdade, para a vida adulta coisas que a gente viveu na infância, faz toda a diferença, e a gente, na vida adulta, a gente fala, não, porque agora eu cresci. Mas tem coisas que a gente não vai deixar de vivenciar aquilo. Por exemplo, quando você
vai para uma nova turma, passou de ano, era do 5º ano, foi para o 6º ano. E aí você fica naquela expectativa, será que os meus amiguinhos estão nessa turma e tal? E você entra na sala e você vê a sua amiga preferida. Aí você fala, uau, que maravilha, vai ser bacana esse ano. Cheguei na turma certa. E quando você tira uma criança de uma escola, que ela chega numa escola que ela não conhece ninguém, o que ela fala para você? Ela não fala, mamãe, a escola tem boas cadeiras, a escola é bonita, a escola... Não, ela fala, mamãe, eu não vou ter nenhum amigo. E a gente pensa que isso não faz diferença, mas faz. Você pode ter 30, 40, 50, 60, 70. Enquanto você estiver vivo, vai fazer muita diferença você olhar e encontrar um amigo. É sobre isso. Maravilha. Eu vou voltar uma curiosidade minha, tá? Porque aquilo que me aproximou de você. Me explica e conta pra gente o porquê, como nasceu e o porquê Jeito Certo. Jeito Certo. É interessante. Bom, como nasceu é o seguinte... Eu sempre quis ter uma consultoria, na verdade. Mas aí eu tinha filhos pequenos, eu ficava com medo de empreender, eu tive bons empregos, né? Eu ganhava bem. Enfim, eu não tinha muito apoio também dentro de casa, né? Quando eu falava, não, isso aí é besteira e tal. E aí, o que aconteceu? Na pandemia, antes da pandemia um pouquinho, a minha filha caçula estava vendo um desenho, e era o desenho do Ursinho Pooh e o Tigrão. E aí era um desenho, um episódio era o seguinte, caiu uma tempestade, o Ursinho Pooh perdia tudo e tal. E aí o Tigrão, vendo aquilo, falava, olha, eu vou correr porque eu também vou perder tudo. E aí o Ursinho Pooh virava para ele com uma frase muito simples, falava, mas Tigrão, quem nada tem, nada perde. Aí o Tigrão correndo assim, ele parava e, né, eu não tenho nada. Então tá, vou ficar aqui com você, Ursinho. E aí, quando teve a pandemia, eu me lembrei desse desenho. Eu falei, gente, agora eu não tenho nada a perder, porque eu estou numa pandemia, as coisas vão desacelerar, né? Então, a gente está no online, então, assim, está todo mundo em casa. Deixa eu começar a falar. E aí, eu tinha algumas amigas, gente do mercado, né? Você tem uns anos no mercado, você é bem relacionado. Eu comecei a fazer umas lives, e aí eu comecei a divulgar o meu trabalho assim. E como é que veio esse nome Jeito Certo? O que eu entendi muito bem na época da pandemia que eu levo a minha vida até hoje? Essa era tecnológica, você consegue copiar tudo. Você consegue copiar serviço, você consegue copiar produto, mas identidade você não consegue copiar. Né? O meu jeito de falar, o seu jeito, o jeito de... esse fornecedor aqui da caneca, o jeito dele fazer a caneca, você não consegue copiar. E aí eu quis trazer essa força da identidade, da cultura das empresas, dizendo para elas que elas têm um jeito certo de fazer as coisas. Muitas vezes as pessoas dizem, qual é esse jeito certo? É o seu jeito. É o jeito que você faz melhor, é a sua força. É sempre sobre investir na sua força e não na sua fraqueza. A fraqueza a gente administra, é na força que a gente investe. Então, assim, muitas empresas ainda não entenderam muito bem qual é o jeito delas. Elas ainda estão copiando. Sabe quando no universo feminino, a gente faz balé. E aí, quando você chega, você vai aprender uma coreografia, você ainda não aprendeu direito, aí você fica o tempo inteiro dançando assim, ó. Você ainda não botou sua alma, não é você que está dançando. Quando você aprende a coreografia, você dança. E aí, como todo mundo já viu um espetáculo de balé, de jazz, você já percebeu que algumas pessoas te catch your eyes, como dizem em inglês, né? Você capta os seus olhos. Você fica vidrado naquela dançarina ali. Tá todo mundo fazendo a mesma coisa, mas um te fisgou. Então, se eu pego a minha empresa e potencializo o jeito dela fazer as coisas, eu vou potencializar também a probabilidade de outras pessoas gostarem daquele meu jeito. É um convite para você sair da cópia. Claro que em alguma medida todo mundo copia, mas a gente precisa sair da cópia. Se eu tivesse que trazer um exemplo, você vê aquela loja Farm, que hoje em dia está mundialmente conhecida, alguém começou a costurar vestidos vendendo numa feira, vestidos floridos. O diferencial nós não temos nada liso, nós somos floridos. E você gosta de flor? Você não gosta? Não sei, mas eu sou uma pessoa que faço vestidos floridos. É a minha identidade. Então, se eu potencializo a minha identidade, eu tenho mais probabilidade de pessoas gostarem daquele meu jeito do que eu sair por aí copiando todo mundo e, sabe, fica diluído. Então, esse era o recado que eu gostaria de passar para as pessoas que contratam minha consultoria.
de que elas podem potencializar a identidade delas. O jeito delas fazerem as coisas é certo, mas elas precisam entender isso. Acho que não sei se te respondi muito bem. Legal, muito legal. Vamos para reflexões. Você quer iniciar? Pode ser. A gente está chegando quase no final, infelizmente. Eu queria que você pudesse passar para nós e para quem está ouvindo a gente algumas reflexões suas a respeito de tudo que a gente falou aqui, de tudo aquilo que você vive na tua consultoria e nos seus clientes, né? E alguma mensagem que você possa estar trazendo também para os nossos ouvintes. Tá bom, Okay? Que honra fazer isso. Bom, eu diria para quem tem empresa ou para quem tem uma equipe, quem lidera, ou até mesmo para quem está sendo liderado, que o que é importante? É importante a gente investir nessa conexão entre as pessoas. Sabe, para quem é um líder, por exemplo, é importante uma comunicação transparente, uma comunicação com foco. A Brené Brown tem uma frase que ela fala assim: aquilo que não é contado é inventado. Então, assim, a gente vive crises, a gente vive desafios. Então, na medida do possível, a gente tem que contar para a nossa equipe o que a gente está vivendo e quais ideias que a gente pode ter para sair daquilo. Então, criar conexões com o máximo de transparência, com uma comunicação com foco, com respeito, com humildade, com empatia, acho que são pilares de uma boa comunicação para a empresa. A gente não está falando de uma coisa super subjetiva, porque quando eu falo de felicidade nas empresas, eu falo de gente 31% mais produtivas, pessoas 3 vezes mais criativas, pessoas que vendem até 37% a mais, ou seja, eu estou falando de número, estou falando de estatística. Então, eu preciso investir nisso para criar um clima positivo e fazer com que a minha empresa dê mais resultado. Você me falou para falar também uma frase. Gente, eu acho que eu falaria, já que a gente está falando sobre pessoas, uma frase que pode até ter virado chavão, é do Simon Sinek, mas eu acho que cabe para esse nosso momento, que ele fala que tudo é sobre pessoas. Então, tudo é sobre pessoas. Eu até tenho um amigo que a gente estava num grupo conversando e ele me perguntou: você trabalha com o quê? Eu falei: eu trabalho com pessoas. Aí ele falou: mas alguém não trabalha com pessoas? Sim, verdade. Então, sabe, tudo é sobre pessoas. Seu cliente é uma pessoa, seu colaborador é uma pessoa, seu chefe é uma pessoa. Então, quanto mais a gente entender e se interessar pelas pessoas, eu acho que é um bom caminho para a gente ter sucesso na vida. Né? Porque o sucesso na vida pessoal, ele tem que preceder o sucesso na vida pública. É a questão das raízes, né? Se você tem boas raízes, você tem folhas verdes. Não adianta você querer folhas verdes e as raízes estarem podres. Então, a gente tem que ter uma vida privada boa, né? Não é perfeita, porque ninguém é perfeito, ninguém tem vida perfeita, mas a gente tem que buscar um equilíbrio ali na nossa vida privada para poder transparecer e reluzir uma vida bacana pública, que no final das contas a gente quer ter uma vida bacana pública para também ajudar os outros, né? No meu site, na empresa, eu botei uma árvore no site, quando eu construí o site, e eu escrevi lá: estou iniciando uma empresa, e qual é o meu sonho para essa empresa? Eu queria que ela fosse uma árvore, que ela desse frutos, que ela desse sombra para as pessoas, que ela criasse raízes para que outras gerações também pudessem se alimentar dela. Ou seja, eu acho que quando a gente tem um propósito que é maior do que o nosso próprio umbigo, ele sempre vai valer a pena. Deu um gancho bom aí. Se tudo é sobre pessoas, por que se falar em RH humanizado? Nada a ver. Também sou completamente contra isso. É uma mensagem que era importante passar, né? Porque Não é existe impressionante isso. Eu fico impressionado. Isso é uma lástima. Bom. Da votação? Oi? Vai falar da votação? Não, antes de falar da votação, eu queria... Qual é o maior investimento que as empresas devem fazer hoje para garantir relevância no futuro? Com certeza eu vou responder nas pessoas, né?
Vou respondendo as pessoas, porque aquela frase lá do Steve Jobs, né? Eu contratei gente para pensar. Então, se você tiver pessoas que pensam, pessoas que trazem, né, ideias, pessoas que estão dispostas... Eu estava lendo hoje um livro de um... Ele é um técnico de beisebol americano. E aí ele estava contando a história dele, quando ele foi contratado e tudo mais. E aí ele falou que perguntaram para ele, você está disposto a morrer por esse time? Ele não tinha muita experiência não, o currículo dele não era o melhor. Ele falou, tô sim, aí ele foi contratado. E aí ele estava falando como é que era difícil para ele demitir pessoas, mas ele entendia que ele tinha que demitir todo mundo que não tinha a mesma cultura. E depois ele vai contando a história de pessoas que estavam no auge, né? Ótimos jogadores, e que ele desligou porque não tinha a mesma cultura. E depois ele via aquelas pessoas caindo, a ponto de falarem para ele, vem cá, você tem bola de cristal? Como assim? Ele falou, não tenho bola de cristal, mas eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu sou comprometido com esse time e eu quero que ele ganhe. E aí conta, né? Não acabei ainda, mas contando o êxito que ele teve e tudo mais. Então a escolha das pessoas, ela é fundamental. Claro que eu tenho que ter dinheiro, tecnologia, tenho que ter um bom produto, eu tenho que entender do que eu faço. É um emaranhado de coisas. Mas as pessoas são fundamentais, porque uma pessoa, ela não derruba uma empresa boa. Né? Uma pessoa que você tira boa, ela não vai derrubar. Mas uma pessoa ruim, ela pode derrubar. Uma pessoa. É engraçado que eu falo que as empresas se preocupam muito em contratar pessoas por habilidades técnicas, mas na hora de demitir, demite por comportamento. Não era muito mais fácil contratar por comportamento e ensinar as habilidades técnicas? Né? Com certeza. Não dá para entender isso. Gente, vai aparecer aqui em algum lugar aqui no nosso podcast todos os links da Cristiana. Se você quiser enviar alguma mensagem, fique à vontade. Tá? Os contatos, tudo que for necessário para vocês poderem fazer contato com a Cristiana, vocês terão aqui em algum lugar que vai aparecer no link. O que você gostaria de dizer mais, Cristiana? Agradecer, só isso. Agradeço você estar aqui, muito obrigada. Né? Espero que a gente possa conversar mais vezes. Com certeza. Não, a gente sempre fala para os nossos convidados que é a primeira rodada. Com certeza nós vamos fazer outras rodadas. E não esqueçam, agora vou passar para você. Agora tem que falar um importante agora. Porque agora no começo do próximo ano, nós começamos o podcast agora em janeiro. Nós vamos ter em janeiro o prêmio das melhores episódios de podcast. Vai se dar por um critério de votação, de visualização, curtidas, inscrições. Então não esqueçam, vocês que gostaram do podcast com a Cristiana. A câmera é essa aqui. Votem nela. Votem nela, comentem, compartilhem, tá? E se inscrevam no canal, é de graça, é só colocar lá para se inscrever, tá bom? Então, Cristiana, muito obrigado. Foi fantástico ter você com a gente. Acertei de novo? Acertou de novo. Ixi, tá Aliás, é interessante porque o nosso aquecimento, nós nunca rimos tanto no Nunca aquecimento rimos tanto, né? como rimos desse aí, né? Sobre a importância do batom. Exatamente. Fez uma diferença. Fez uma diferença fantástica. Eu até pensei que fosse outra pessoa entrando. Eu queria aquela que nós estávamos esperando. Que foi muito diferente. Maravilha, gente. Muito obrigado a todos. Obrigado, Cristiano. Falar que fez diferença, eu vou ficar de mal. Mas fez diferença. Eu não volto mais. Gente, eu voltei para o mercado também de consultoria. Tá? Eu estou na Interage. A Interage é uma consultoria de recursos humanos que tem várias soluções que permitem que a gente possa ajudar os nossos clientes em qualquer área de recursos humanos. De recrutamento de seleção a plano de cargos e salários. Qualquer coisa, acessem também pelo QR Code e venham ficar com a gente. E contem com a sua bagagem em recursos humanos, que é pequenininha, né? 40 inteiro. anos de mercado. Ok, mesmo. gente. Obrigado, Interlife. Obrigado, Interage. Acho que você desenquadrou, não. Agora nós vamos Mas entrar na fase que é só para os assinantes. Por enquanto ela está aberta para todos. Nós temos aqui três perguntas extras para você. Você quer começar? Vamos lá.
Cristiana, qual o papel da inteligência artificial na pauta da gestão de pessoas? Então, é um papel interessante porque ela é mais do que um auxílio hoje em dia, né? Ela otimiza os processos, a gente vê aí recrutamento, seleção com mais agilidade, você consegue pontualmente fazer treinamentos para as pessoas que são da equipe mais assertivos, então ela te trouxe uma tomada de decisão mais assertiva, velocidade também naquilo que você precisa entregar. Como criar equipes efetivamente engajadas? Tendo interesse. Você precisa ter interesse. Interesse Traduz demanda, isso aí. Te demanda energia, sabe? Você tem que ter interesse pelas pessoas, conversar. Você tem que fazer trilha de desenvolvimento de competências. O que é isso? Eu preciso de tais e tais competências para essa área. Hoje eu tenho a competência A e B, mas eu preciso desenvolver a C e D. Como é que eu desenvolvo isso? Eu vou ter conversas que a gente chama de one-on-one com cada um, eu vou indicar livro, eu vou indicar podcast, eu vou fazer dinâmica de grupo, eu vou contratar uma consultoria de fora para trazer um assunto, ou seja, tem que investir, gente. Nos nossos filhos, quando você vê um filho seu que se formou ou que você teve êxito, você não investiu, você não fala que bacana, deu certo. Se você criasse um filho de qualquer maneira, pode comer o que quiser, almoça jujuba, janta sorvete. Não, você teve que criar aquela pessoa. Então, você também tem que investir na criação da sua equipe. Né? O pai e a mãe, ele é muito responsável pela conexão dos irmãos. Uhum. Quando um briga com o outro, não briga com seu irmão, faz as pazes e tal. O líder é muito responsável pela conexão entre os liderados. Se ele quiser colocar todas as peças de um relógio numa caixa, sacudir e achar que vai sair um Rolex, a gente tem que contar para ele que não vai. Muito bom, muito bom. Se ele acreditar muitas vezes. Né? Outra coisa, ambiente de trabalho é uma coisa muito importante, né? Que não é todo empresário que acredita nisso. Mas qual é a importância do ambiente de trabalho para o resultado das organizações? Então, o ambiente ele é uma função, o comportamento é uma função do ambiente. Então, eu contrato as pessoas por personalidade, por ficha técnica, por comportamento e coloco ela num ambiente que eu não tratei aquele ambiente. Então, quando ela chegar ali, eu posso ter contratado uma pessoa, por exemplo, super proativa, aí chego num ambiente que as pessoas procrastinam muito, pode ter certeza que ela não vai ser aquela pessoa super proativa que eu conheci na entrevista. Ela vai se adequar ao ambiente. Então, a gente precisa tratar do ambiente, porque o ambiente reflete a cultura, e aí você vai conseguir colocar outras pessoas que se enquadrem também naquela cultura. Senão fica tudo muito perdido e você começa a achar muitos culpados, né, de situações, e na verdade você não está tratando o pior, que é o ambiente que está influenciando. A gente pode pensar aí na questão dos políticos, né? Não tem tanta essa gíria de o cara chegou bem intencionado, mas não conseguiu por causa do mecanismo, por causa do sistema. Tudo pra gente é uma análise muito longe, né? Mas a gente tem que trazer isso para nossa vida. Se a gente for falar de política, quem colocou o cara lá? Fomos nós. Né? Então, se eu estou falando que o ambiente do clima, não sei o que, não está bom, mas somos nós. O que está faltando aqui? É mais atenção? É diálogo? É reconhecimento? É férias? Tem lugar que as pessoas não tiram férias. Então, está todo mundo ali meio estressado, meio chateado. Então, o que a gente tem que tratar para mudar o comportamento? Maravilha. Gente. Bom, chegamos ao final do nosso podcast. Quer fazer um encerramento? Não. Estamos aqui. Daqui a uma semana temos mais um. Exato. Né? E as gravações continuam. E esperamos que até segundo semestre a gente tenha já alguns ao vivo. A novidade que a gente está começando a trabalhar, tá? Então, muito obrigado pela atenção de vocês, pela audiência. Obrigado pela sua presença. E para alguma coisa, para quem não sabe, a nossa entrevistada leva a caneca que ela escolheu, que hoje é essa.